Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora da plataforma de leitura Elefante Letrado, recebe Beta Gogiando, pedagoga e influencer educacional que compartilha conteúdos, experiências e reflexões sobre práticas pedagógicas e ensino na era digital. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando, e a gente segue aqui na Bet Brasil, a maior feira de educação da América Latina, e agora eu vou bater um papo com a Beta Gogiando. Não, com a Roberta Esquerdo, que tem o Instagram Beta Gogiando, e agora ela vai nos contar o que é o Beta Gogiando. Tudo bem, Beta? Obrigada. Estar aqui com vocês hoje. Espaço lindo, encantador. Obrigada. E o Beta Gogiando veio por acaso e depois a gente descobriu que tem um significado. Sim, quando eu li eu pensei, bom, Roberta, Beta, Beta Gogiando. Isso, exatamente. Mas tem um significado além de ter conexão com o teu nome. Exatamente. Então, o meu apelido Beta, né, de Roberta. E quando eu comecei no Instagram era pedagogiando. E aí quando você ia buscar, tinha muitos pedagogiando. E aí eu falei, por que não betagogiando? E depois a gente entendeu que tem um significado. Que o beta é a melhoria, né? Que sempre vem para melhorar. E o gogiar é a aprendizagem. Então, betagogiando é a melhoria da aprendizagem. E é para isso que nós estamos aqui, para compartilhar tudo. Perfeitamente. E Beta, para quem não te conhece, como é o teu trabalho? Qual é a tua formação? O que tu faz? Eu sou pedagoga de formação e tenho algumas especializações. Então eu tenho psicopedagogia, neuroeducação, neuropsicopedagogia, ABA, e agora estou terminando neurociências. Tem uma clínica de psicopedagogia, então a gente levanta as hipóteses de transtornos como TDAH, TEA, as dificuldades relacionadas à aprendizagem, dislexia. Então hoje o meu trabalho é isso, e também nas redes sociais, configurando melhor explicando melhor o que é essas situações, né? Como o TDAH, o TEA, que hoje todo mundo acha que é algo comum. E não é assim, tem todo um estudo, tem todo um preparo. Mas hoje em dia, praticamente todo mundo tem TDAH, né? Ou pelo menos, assim, parece ter. É o que se fala, né? E aí, na verdade, a gente tem os estudos que qualificam isso. Então, para ter autismo, para ter um TDAH, a gente precisa fazer os cheques ali, vamos dizer assim. Então, tem que ter prejuízo em duas áreas, vamos supor. Então, social e no serviço. Então, a gente tem que analisar tudo isso. No caso da criança, é a escola. E aí que entra o meu trabalho, para levantar essas hipóteses e o que isso está trazendo de dificuldades ou de prejuízos para essa criança na escola. E aí tu faz os testes, então? Isso. Por exemplo, se mães, pais que estiverem assistindo e quiserem te contratar para avaliar seu filho, tu faz esse trabalho. Isso. A gente levanta a hipótese diagnóstica, né? Então, na psicopedagogia, a gente fala que nós temos 4 vertentes. A dificuldade da criança sempre vai estar relacionada a essas 4 vertentes. Então, a primeira, algo neurológico, que pode ser, então, o TDAH, o TEA, as aprendizagens mesmo, como dislexia, descalculia, e aí nós temos disgrafia, isso, e aí nós temos a rede de vínculos, que também é muito importante no processo de aprendizagem da criança, que é o vínculo com a escola. Então, se eu te perguntar assim, qual matéria você não gostava quando você estudava, muito provavelmente estará associada ao professor que você também não gostava, porque falta esse vínculo. Então, quando quebra esse vínculo, a criança tem uma resistência na aprendizagem. Se a criança não se sente pertencente à escola, aos colegas, e aí entra a questão do bullying também. Então, a dificuldade de aprendizagem pode estar vinculada a esse âmbito. Nós temos também a questão da família, a rede de vínculos familiar. Então, às vezes, nasceu um irmãozinho, uma chegada de uma criança nova nessa família, gera um momento ali complicado para a criança, onde muitas vezes ela acha que está perdendo espaço, e é tudo inconsciente. A gente fala que é como se fosse uma defesa do próprio organismo dela. Né? Então, o luto também pode influenciar. As famílias que moram muitas pessoas na mesma casa também, porque a criança não consegue entender qual é o centro de autoridade daquela casa. E depois, a rede de vínculos da criança com ela mesma. Então, a gente fala que tem alguns marcos ali de desenvolvimento que impacta grandemente nisso. Então, quando a criança sai do pré e vai para o primeiro ano, que tem as provas, as notas, e ela ainda não se enxerga com esse potencial muitas vezes. Ela se enxerga como criança. E não tem mais o dia do brinquedo, não tem mais o momento do parquinho. Tem toda uma mudança na rotina. Toda uma mudança, isso. Da mesma forma do 4º ano para o 5º ano, que deixa de ser uma professora regente para uma rede de professores, e aí a criança também não está preparada. Então, a psicopedagogia ela vem justamente para avaliar todas essas áreas.
Que legal. E vamos voltar um pouquinho e contar, para quem não sabe, a diferença de descalculia, disgrafia, dislexia. O meu filho tem dislexia e eu fui aprender que tinha diferença desses problemas, não sei como é que a gente chama, só quando eu descobri que meu filho tinha dislexia. Então, eu acho que não é do conhecimento geral a diferença de cada um. Isso daí a gente fala que são transtornos específicos de aprendizagem. Então, a dislexia, ela é a dificuldade da leitura. A criança, ela consegue até ler muitas vezes, mas ela não consegue interpretar. Então, ela tem esse bloqueio. E a gente percebe hoje que está cada vez mais frequente isso. Por quê? Porque as crianças, elas têm muito acesso à leitura. Hoje, no celular, elas têm muito mais acesso à leitura. Porém, como é uma leitura fragmentada, elas não conseguem interpretar. É muito curto o momento de leitura que elas têm. Então, quando vai para uma escola que tem que fazer a interpretação de um texto, chega no final do texto, ela já não lembra o que estava no começo do texto, né? Então, a descalculia é a dificuldade voltada para cálculos, para matemática. Então, números invertidos, dificuldade de adição, subtração. Então, tudo isso entra na descalculia, que é a área da matemática. E a desortografia entra também na questão da escrita. Então, por mais que a criança saiba as regras, que no meio da sílaba, das vogais, o S tem som de Z, ela não consegue, para ela é muito difícil. E aí entra nesse processo de desortografia. E tudo isso faz parte dos transtornos específicos da aprendizagem. Que legal, eu quero um corte depois disso, porque muita gente não sabe, eu vejo muita gente falando que tem problema com matemática e diz, eu tenho dislexia, mas a pessoa fala por falar sem nem saber o que é, então é legal a gente ensinar. O que confunde muito é que muitas vezes, por exemplo, problemas matemáticos, a pessoa ela não tem dificuldade na conta em si. Sim, tem dificuldade na leitura, aí pode ser. Exatamente. Aí entra na dislexia, porque ela não consegue entender que o ganhar vai ser conta de adição, que o perder vai ser conta de subtração. Então tem todo esse processo que a psicopedagogia também avalia. Beta, e tu acha que hoje a gente tem muito mais diagnóstico do que se tinha antigamente? A gente conhece muito mais? Isso, eu acho que hoje nós temos mais estudos. Então, com esses estudos, a gente tem mais preparos, né? A gente tem estudos aí de antigamente que já existiam casos, como o autismo, e que antigamente, infelizmente, eram vistos como crianças que eram perdidas na sociedade. Então, deixavam essas crianças trancadas. Tem casos e casos, né? E hoje em dia, com os estudos, com a evolução da ciência, a gente já sabe que não é assim, né? Crianças com autismo, por exemplo, têm hiperfocos em áreas super importantes, são inteligentíssimos, né? E até um preconceito, muitas vezes, que as pessoas têm. Né? Então, a criança autista, ela tem um potencial gigantesco. Sim. Mas isso é graças aos estudos que hoje nós já temos acesso. Então, eu acredito que nós temos um índice maior, isso é comprovado cientificamente, mas também por conta dos estudos que nos possibilitam entender melhor essas crianças. Porque é muito difícil você olhar para uma criança que está com dificuldade de aprendizagem e simplesmente, rotular ela. Não, a gente precisa entender. E faz parte desse entendimento o estudo. E ver que o TDAH vai muito além de uma agitação. Ver que um autismo vai muito além da criança não ter contato social. Então, a gente precisa entender estudando isso. Então, hoje eu percebo que a ciência maravilhosamente bem mostra isso pra gente, mas sim, a gente tem mais estudos que mostram isso, que tem maior número hoje de transtornos, de laudos, né? E o que tu daria de dicas para pais que têm filhos, por exemplo, ou no espectro, ou com dislexia, disgrafia, descalculia, enfim, TDAH. Tem dicas práticas que tu dá, por exemplo, no teu Instagram, para pais que lidam com situações assim e que muitas vezes não tiveram isso na família antes, então é novidade para a família toda. Sim, perfeito. O TDAH, por exemplo, nós falamos que toda criança, ela gosta de previsibilidade. Então, ela assiste provavelmente os mesmos desenhos, ela come os mesmos alimentos. Então, tudo que é mais previsível gera menos ansiedade na criança. Então, a criança com TDAH. TDAH, na verdade, as crianças no geral, né? Mas principalmente pro TDAH. Porque a cabeça dela tá tão acelerada que quando ela está aqui nesse momento, ela já tá pensando o que eu vou fazer depois, o que será que vai acontecer depois. Então, quando a gente faz uma rotina, um cartaz visual, porque tem que ser muito estímulo visual para a criança. Se eu falar para você assim, não pense em uma maçã vermelha.
o que você pensou? Numa maçã vermelha. Uma maçã vermelha. Então, a gente precisa ser o mais visual possível para a criança. Então, se eu não quero que ela pense na maçã vermelha, eu trago outros elementos. Então, eu desenho um abacaxi de coroa verdinha. Eu foco no que eu quero que a criança pense. E aí, a gente transforma isso dentro do nosso painel de rotina. E isso gera muito menos ansiedade para a criança, essa inquietação, né? Então, prestar atenção também no sono dessas crianças, porque hoje em dia, ele fica até o celular até 8h30, depois eu desligo, mas até o cérebro baixar essa dopamina, até ele conseguir entrar num sono, muitas vezes os pais confundem isso. Não, mas ele dorme bem, ele dorme das 8h30 até as 6 da manhã, mas não é a quantidade, e sim a qualidade desse sono. Essa criança... O ideal é largar quanto tempo antes? O ideal, na verdade, é que crianças fiquem no máximo 2 horas por dia, né? E aí a gente vai fracionando isso no meio do dia para a criança. Mas a partir das 6 horas, que o sol, a gente acompanha a luz do sol, vamos dizer assim. Luz do sol começou a baixar, a gente baixa também a frequência da nossa casa, a gente tira o excesso de telas. Então, essa é uma dica bem legal. Acompanha a luz do sol. Começou a luz do sol baixar, a gente também vai acalmando a nossa rotina dentro de casa. E aí, prestar atenção nesse sono dessa criança, a qualidade e não a quantidade. Então, olha o lençol da cama dessa criança, porque eu sei que crianças maiores, os pais não ficam mais indo no quarto e vendo. Então, veja como que acorda. Essa cama tá muito bagunçada. Para ver se teve um sono muito agitado. Muito agitado, exatamente. Essa criança levanta muito no meio da noite. Tudo isso são questões que a gente precisa prestar atenção. Porque se essa criança não dorme bem à noite, no outro dia ela já vai para a escola estressada. É igual a gente quando não tem uma boa qualidade de sono. No outro dia a gente já levanta cansado. Então a criança também é a mesma coisa. A questão é que nós, mesmo cansados, temos maturidade cerebral para saber lidar com as situações. A criança, ela ainda não tem. Ela está em processamento. Então é onde vem as birras, as frustrações, onde ela... Enfim, ela explode de alguma maneira, porque ela ainda não tem esse preparo neurológico para lidar com essas situações. Então, prestar atenção também nesse sono da criança é uma dica maravilhosa. Sim. O que mais te encanta, Beta, no teu trabalho? Nossa, maravilhosa essa pergunta, porque eu falo que eu fui escolhida para estar nessa profissão. Porque quando eu converso muito com os professores, e quando a professora fala assim, nossa, mas aquela criança é difícil. Pois é aquela criança com quem eu vou mais aprender. E isso me gera muito prazer no que eu faço. Então, quando a gente tem uma criança, que aquele professor reflete, que a família fala, nossa, essa criança aqui eu não consigo dormir à noite porque eu não confio nela. Eu não sei o que ela vai fazer no meio da noite. Né? Há questões que nós temos hoje também, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Então, os pais relatam muitas vezes esse medo. E aí... O que é esse transtorno? É medo do que a criança pode fazer na madrugada? Isso, porque... De agressividade? Agressividade, de mentiras, de quebrar algo. Então, o transtorno opositor desafiador é quando a criança se opõe a você mesmo num debate, frente a frente. É diferente muito das birras. Né? Então, às vezes, a família tem uma criança que é birrenta, por exemplo. Ela não entende que isso é uma questão que faz parte do desenvolvimento da criança, inclusive. O TOD é um outro transtorno, é uma outra especificidade que é muito diferente. Então, os pais que tem muito diagnóstico hoje de está TOD. Aparecendo bastante. Antes não era tanto, mas agora... Uma criança que mente muito, ela estaria mais propensa a estar diagnosticada com TOD? É muito difícil da gente bater um martelo sobre isso, porque a gente tem que analisar todas as áreas, né? Mas não é uma característica do TDAH, por exemplo. É porque a mentira em si, ela faz parte também do desenvolvimento. Então, tem as faixas etárias. Então, por exemplo, até os 7 anos, a criança, ela mente. Mas muitas vezes não por pensar, por raciocinar. É simplesmente por benefício próprio dela. Tá. Por não querer uma punição, por não querer um castigo, é só por isso. Tá. Né? A mentira a partir dos 7 anos, não, ela já é planejada muitas vezes, ela já é pensada. E a criança que tem TOD, por exemplo, ela é mais articulada. Então, é aí que entra muitas vezes o medo, né? Que fica nesse anseio de, eu não sei se eu consigo dormir à noite, eu tenho medo. E aí, quando a gente encontra esses pais, é aí que eu falo, é aí que tá... O meu querer em transbordar, eu costumo sempre falar isso, né? Não adianta você ter um conhecimento e guardar ele dentro de uma caixinha. Você tem que transbordar isso. E aí, isso é o que me motiva. Eu falo, quando eu tenho uma dificuldade, quando um pai me pontua algo específico, é ali
que eu vou me debruçar, que eu vou estudar, e é ali que a minha paixão nasce, de transbordar. E tu já teve alguma situação que tenha marcado muito a tua história com alguma criança ou alguém que tu trabalhou e desenvolveu e viu mudanças significativas? Sim. Essa semana mesmo nós tivemos um atendimento bem legal, assim, e a mãe é muito maravilhoso quando tem essa troca de confiança, né? E aqui mesmo, nessa semana acontecendo, que eu tive que suspender a minha agenda lá, a mãe me mandou mensagem agradecendo, porque ela já conseguiu mudar várias coisas dentro da rotina e já percebeu isso, né? Já percebeu essa diferença. Então, constantemente, você ter esse retorno dos pais, das famílias com que a gente trabalha, isso é muito gratificante. Mas tem várias histórias que... Sim, imagino. Trabalha com isso há quanto tempo? De chão de sala, né? Porque eu também já fui professora de escola, já tem mais de 12, 13 anos. Sim, já acumulou bastante experiência. Bastante experiências. Beta, e para quem quiser te seguir e acompanhar o teu trabalho, como é que é o teu Instagram? Eu sei que tu já tá com bastante seguidores, muita gente te acompanhando. O que tu posta para quem quiser te seguir e te acompanhar? Perfeito. O meu foco é mais sobre o desenvolvimento infantil. Então, tudo que envolve o desenvolvimento infantil tem lá nas minhas redes sociais. Desde escola, a rotina familiar, de tudo que a gente conversou aqui. Dentro do meu Instagram também terão dicas para essas áreas. Questões de estudo, do cérebro da criança, que é tão importante quando a gente entende como acontece essa aprendizagem, né? Então, ter um momento da tarefa com a família, explicar o porquê que isso acontece. Quais são as principais dicas que tu dá para as famílias? No âmbito geral. Tu já falou aqui, né? Da que rotina. É olhar o lençol do filho, ver se bagunçou muito ou não. Ver a luz, começar a baixar a luz quando a luz do dia começa a baixar também. Isso. E o que mais? Uma questão bem interessante é a tarefa de casa, que gera bastante conflito entre as famílias, né? Mas o meu filho demora demais para fazer a tarefa de casa. Eu não sei mais o que eu faço. Muitas vezes, como eu já disse, é inconsciente. Se a criança, ela só tem o tempo de atenção do pai e da mãe na hora da tarefa, ela vai amarrar o máximo possível para a mãe e o pai estarem presentes. Exatamente. Se a mãe faz aquela tarefa com ela e em 2 minutos ela terminou, ela conseguiu fazer, a mãe vai fazer outra coisa e vai deixar ela ali sozinha. Agora, se ela fica com dificuldade ali, a mãe vai ficar mais tempo com ela. E isso é inconscientemente, não que a criança planeje isso, mas é um organismo de defesa, vamos dizer assim, que a criança quer a atenção. Então, criar momentos dentro da rotina... É triste e é lindo ao mesmo tempo. É triste, né? É triste porque a criança... Ela precisa. Isso. Mas ao mesmo tempo é muito bonito que o filho queira ficar mais com os pais. Então, assim, nesse momento, o que a gente faz para que não enrole tanto na tarefa, vamos dizer assim, né? Criar dentro dessa rotina outros momentos que a mãe esteja com esse filho. Então, uma ida para tomar um sorvete ou fazer uma dobradura, algo não precisa ser algo gigantesco, né? Tá fazendo o almoço, chama essa criança para ficar ali participando com você, algo simples, porque eu costumo falar que hoje, infelizmente, as mães estão virando mãe patrão. O que é essa mãe patrão? Quando você está no seu serviço, que você vê o seu patrão vindo lá na porta, você já fala assim, já vai me pedir alguma coisa, vai dar alguma ordem, você já está se esquivando, né? E muitas vezes, em casa também é assim. A mãe só está junto com o filho ou para cobrar, para dar uma ordem. Sim. E aí a criança não tem esse vínculo que entra justamente naquelas questões que eu falei da avaliação, que é o vínculo com a família. Então, se a criança percebe que essa criança está tendo essa resistência na hora da tarefa, cria um outro momento para que você seja mãe. Não só na hora da tarefa. Então, não só na hora de cobrar. Na hora de cobrar, exatamente. Então, fazer, igual eu mencionei, fazer uma dobradura. Não precisa exatamente sair de casa, mas assistir um filme juntos, né? Separar um dia dessa semana para a criança saber que naquele dia eu não preciso chamar atenção todos os dias, porque naquele dia minha mãe vai ter um horário específico para mim. Isso faz muita diferença dentro da rotina, dentro do desenvolvimento educacional da criança. Que legal. Bom, Beta, muito obrigada por ter vindo aqui bater esse papo conosco. Acho que a gente já tá no nosso tempo, né? Já tá. Adorei as dicas e inclusive já adorei as dicas para mim mesma. Eu tenho 3 filhos, então adorei te ouvir, muito legal. E para quem quiser te seguir, como é que é o teu Instagram? @betagogiando. É um pouquinho difícil, mas é betagogiando, tá aqui embaixo para vocês. Será um prazer receber vocês por lá também. Que legal. Beta, muito obrigada. Prazer te receber. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Obrigada.
Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.